Gente, tem sido desafiador e, além de desafiador, mas muito abençoador também, compartilhar e ler um pouquinho sobre discipulado, né? Ver essas coisas que o Senhor Jesus quer que a gente faça, fazer discípulos, não é? Conversar sobre discipulado. Eu gosto muito de conversar assim, sentado num local, num círculo com a turma, ouvir as pessoas, enfim. Mas tem sido oportunidade de fazer isso aqui e a gente vai fazer. Hoje, você deve ter visto nas nossas redes sociais que a gente vai falar sobre, estamos falando sobre compartilhar a fé, sobre anunciar, né, o evangelho, compartilhando aquilo que cremos. E então, hoje a gente vai falar sobre demonstrar interesse às pessoas. E para isso, a gente não vai ler todo o texto agora, mas já vou dizer o texto aqui de João, capítulo 4, que à medida que eu for mencionando, a gente vai vendo alguns versículos desse texto, né, de João, capítulo 4. E então, a gente falar de demonstrar interesse aos outros. Gente, queria que você escutasse algo, corremos um grande risco mesmo, de não deixarmos de demonstrar interesse pelas pessoas, o ativismo da gente, a correria no dia a dia, deixar às vezes de parar para realmente dar uma atenção ou nos importarmos com a pessoa na qual nós queremos comunicar o evangelho. Às vezes essa falta de interesse chega de forma que a gente faz o seguinte, né? Vou falar de Jesus, dar um folheto evangelístico para essa pessoa, mandar para ela uma mensagem rápida no WhatsApp, mas, na verdade, o que nos motiva não é realmente o desejo de ver a mudança na vida das pessoas. Nós corremos esse risco, eu corro esse risco todos os dias, às vezes no ativismo do dia, mesmo no ativismo das coisas, quando a gente tem a oportunidade de compartilhar o evangelho, por exemplo, eu tenho oportunidades, às vezes, no meu dia a dia, de compartilhar o evangelho com algumas pessoas, sabe? Quando eu estou trabalhando, enfim, ou mesmo fazendo uma caminhada, um exercício físico, me relacionando, enfim, com as pessoas. E, às vezes, poxa, a gente tá assim, diz, vou falar meio que por obrigação aqui, mas tá bom, deu para mim. Mas, na verdade, o compartilhar o evangelho é algo muito completo. E ele requer de nós também que a gente olhe para a pessoa, e a gente precisa olhar, a gente já aprendeu isso em muitas mensagens, o pastor Aristarco já pregou e sempre dá uma ênfase nisso, para olhar para as pessoas, nos importarmos com as pessoas. Saber que ali tá alguém, que ali está um ser humano, e que nós precisamos, ao compartilhar o evangelho, nos importarmos com a vida da pessoa que nós estamos compartilhando. E aí o Senhor Jesus é o grande exemplo disso, né? Porque o que aconteceu ali com o Senhor Jesus no episódio de João capítulo 4? Ali é o episódio onde ele tem um diálogo com a mulher samaritana. E é interessante, deixa eu tentar aqui com vocês dizer mais ou menos um resumo da história antes de a gente ler alguns textos bíblicos, não é? Jesus já tinha viajado, por exemplo, até Jerusalém, e ele foi pela ocasião da Páscoa. E agora, depois de haver passado algum tempo na cidade de Jerusalém, na região lá da Judéia, ele estava voltando para a Galileia, e a Judéia ficava no sul, a Galileia ficava na parte norte, e entre ambas estava localizado exatamente Samaria. Qualquer pessoa que quisesse fazer esse trajeto deveria seguir o quê? Em linha reta. Só que os judeus daquele tempo de Jesus, eles tinham uma atitude totalmente diferente. Eles desviavam o caminho para o lado oeste, olha só, vai tentando entender isso, atravessavam o rio Jordão, subiam pelo deserto, eles não passavam por Samaria, eles não passavam lá. Por quê? Eles não consideravam que os samaritanos eram dignos de salvação. Eles não tinham nenhum interesse que o povo samaritano aprendesse, ouvisse falar de salvação. Então eles se desviavam por outro caminho, em vez de seguir em linha reta, eles andavam aí uns 100 quilômetros a mais só para não passar por dentro de Samaria. Agora, João capítulo 4 diz que era necessário que Jesus fosse a Samaria. Isso é muito interessante, porque
Para Jesus, não existe pessoas perdidas. Para Jesus, né, não existe pessoas que ele não tem interesse. Jesus se interessa por todas as pessoas, sem distinção. E eu quero dizer uma verdade aqui, uma verdade bíblica, né, uma verdade teológica, que Jesus ama a todas as pessoas e quer que todas as pessoas sejam salvas. Ele quer que todas as pessoas ouçam o evangelho, ele quer que todas as pessoas aprendam o evangelho e deseja, a Bíblia ensina isso, que todas as pessoas, sem distinção, sejam salvas. Então Jesus não pega o desvio. Jesus segue adiante e depois de uma caminhada muito longa, ele chega com seus discípulos já cansado, cheio de poeira, né, claro, da viagem, os pés sujos, e ele sente, no calor que estava ali, sente sede. E era por volta do meio-dia, mais ou menos, quando isso acontece. E aí o que é que acontece? Havia ali, e Jesus, claro, que já sabia disso, uma mulher cujo nome a Bíblia não nos diz. Ela estava com um jarro na sua cabeça, né, um cântaro, como alguns dizem, e demonstrava, era uma jovem que a história dela nos conta que ela experimentou um vazio no seu coração, provavelmente se casou muito jovem, talvez pensou até que o casamento fosse algo que iria preencher o vazio da sua alma, mas o texto de João capítulo 4, Jesus revela, Jesus mostra isso para ela tinha passado por isso, e o Senhor Jesus fala isso, que essa mulher já tinha passado por algumas situações da vida, por mais de um casamento, não é? E de que ainda era uma pessoa que se sentia totalmente vazia, e que tinha, possivelmente, a rejeição do seu povo. E aí, se ela tinha a rejeição do seu povo samaritano, imagina dos judeus. E aí é interessante que o Senhor Jesus encontra com essa mulher e tem uma conversa com ela. Quando Jesus encontra aquela mulher, Jesus lhe dirige a palavra. Jesus fala com ela. Jesus se importa com ela. Jesus pede para os discípulos irem até a cidade para comprar comida, sabe? Ele não tinha como tirar a água do poço e ele pede para aquela mulher, me dê de beber. E aí daí começa um diálogo onde Jesus tem um total interesse pela vida dela, pela situação que ela vivia. E eu estou dando mais ou menos esse resumo aqui, né, do contexto desse texto, para que a gente entenda que no compartilhar a fé, nós precisamos também nos importar com as pessoas que moram perto de nós, que moram longe de nós, de que entenderem que não existe povo perdido. As pessoas precisam do nosso interesse, nós precisamos nos interessar pela vida das pessoas, para que as pessoas possam ser realmente abençoadas. E aí há resultados nisso daí, tá certo? Há resultados quando nós nos interessamos pela vida das pessoas, e eu queria que nós pudéssemos aprender isso agora sim, né, compartilhando alguns textos, os primeiros no versículo, os versos, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, os versos 13 e 14, João capítulo 4, verso 13 e verso 14, para a gente aprender de que quando nós temos interesse pela vida das pessoas, nós podemos ensinar e mostrar às pessoas, olha só, que Jesus realmente preenche o vazio da nossa alma. Deixa eu mostrar para vocês aqui, verso 13. Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dela e lhe dá a vida eterna. O contexto desses versículos que Jesus pede água, né, e ela acha estranho, um judeu pedindo água a uma samaritana, e Jesus usa isso, olha, essa água que você me der pode matar a minha sede, mas a água que eu lhe dou, que eu lhe ofereço, é uma fonte que jorra para a vida eterna, não é? E Jesus falando do que ele poderia fazer. Gente, a verdade é que essa mulher tentou buscar a felicidade de muitas formas, mas nada tinha preenchido o vazio da sua alma. Até que Jesus lhe oferece a água da vida. E essa água que Jesus oferece, e essa água que nós devemos oferecer para as pessoas, elas não saciam uma sede física, ela sacia a sede de Deus, a sede que as pessoas têm de Deus. E a gente vive num contexto de mundo onde as pessoas buscam constantemente felicidade.
Existe uma busca intensa em buscar a felicidade no dinheiro, no poder, na fama, sabe? Nas orgias. As pessoas buscam ser felizes de várias formas. Mas tudo isso, toda essa busca constante por felicidade, não diferente dessa mulher que buscou felicidade em relacionamentos, não preenche o vazio da nossa alma. Ela ainda precisava de que alguém tivesse realmente o interesse pela mudança da vida dela, e Jesus demonstra esse interesse ao se aproximar dela, ao lhe oferecer a água da vida. Sabe? Nós, quando nos precisamos ter interesse pelas pessoas quando compartilhamos a fé, nos importarmos com ela, dizer para as pessoas que realmente o Senhor Jesus pode preencher o vazio da alma das pessoas, sabe? Dizer para as pessoas que por mais dinheiro que elas possam ter, por mais que elas sejam famosas, por mais que elas possam ter poder, o vazio da alma apenas Cristo pode preencher. E nós precisamos, com total interesse, com amor, com dedicação, compartilharmos essa mensagem na vida das pessoas, tá bom? Mas deixa eu compartilhar uma outra verdade aqui, que está lá no versículo 16 até o versículo 18. Quando a gente demonstra o interesse pelas pessoas ao compartilhar a fé, acontece algo fantástico. As máscaras caem. E quando as máscaras caem, reflete exatamente quem somos. Olha o que diz do verso 16 ao verso 18. 16. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. E Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Gente, esse texto revela algumas coisas fantásticas, porque na conversa com aquela mulher, Jesus vê muito mais do que apenas a sua aparência mostrava. Jesus vê os conflitos que aquela mulher tinha, e essa mulher revela a Jesus o seu passado, o fato de ter sido casada 5 vezes, e ainda assim não ter encontrado felicidade. Provavelmente seu passado talvez fosse um motivo de vergonha para ela, mas quando ela tem esse encontro com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus mostra que tem interesse na mudança da vida dela, que não está ali para jogar os pecados dela na cara dela, mas está ali interessado em mostrar para ela o Evangelho. Quando isso acontece, quando ela tem esse encontro com o Senhor Jesus, as máscaras caem. E a gente vive também num tempo das pessoas se escondem atrás de suas posições, se escondem atrás da religiosidade. Tanta gente com um coração que odeia, que não se importa com o próximo, que se esconde atrás de uma fachada de religiosidade, sabe? Mas quando a gente realmente chega diante do Senhor Jesus, as máscaras caem. E mais do que isso, ele tem interesse por nós, ele se importa com a nossa vida, e a gente pode compartilhar com ele quem nós somos. As pessoas, nós precisamos compartilhar a nossa fé, o Evangelho, de maneira que as pessoas possam chegar diante de Deus e dizer para elas que elas podem chegar diante de Deus para dizer quem elas são. O encontro com o Senhor Jesus, quando a gente demonstra interesse pelas pessoas e compartilhamos o Evangelho, isso faz com que as pessoas possam abrir o coração, reconhecer suas angústias, reconhecer suas dores, reconhecer sua condição, de que não tem condição de prosseguir, de chegar diante de Deus sozinhas. Isso é importante demais. E quando a gente demonstra interesse, as pessoas conseguem entender isso melhor. Jesus se importa com o que nós passamos. Nós podemos compartilhar com Jesus nossas dores, nossas angústias. E Jesus tem poder para sarar nossa alma, tem poder para curar nossas feridas, para fazer o que ninguém consegue ver, porque ele se interessa por nós. E nós precisamos, com o exemplo do Senhor Jesus, nos interessar pelas pessoas também, demonstrar amor pelas pessoas, para que elas se sintam à vontade para abrir o coração diante de Deus, claro, mas também poderem compartilhar sua vida conosco, e nós participarmos da vida dessas pessoas, ajudando elas em oração, tá? Deixa eu compartilhar uma outra verdade do Evangelho, aqui no João capítulo 4, está lá no verso 19 até o verso 21. É que o Senhor Jesus
sabe? Ele nos fez ressignificar nosso conceito de adoração. Quando nos interessamos pelas pessoas, nós aprendemos a ressignificar o conceito de adoração. Olha o que diz aí o 19, né, até o 21. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no monte de Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, isso mesmo, obrigado, Tina, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Deixa eu continuar, coloco outro. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pronto, só até aí. É interessante como, quando a gente se interessa pelas pessoas e compartilhamos a fé, a gente consegue ressignificar o conceito de adoração, trazendo para a adoração que o Senhor Jesus ensina. Muita gente gosta de meio que colocar a adoração dentro de uma caixinha. E era isso que os judeus faziam e que os samaritanos faziam. Não, só pode adorar a Deus aqui. Só pode adorar a Deus aqui. Tem muita gente que acha que só pode adorar a Deus dentro do templo, da igreja, né? Do que chamam da igreja. Tem muita gente que só acha que só pode adorar a Deus com o olho fechado. E Jesus ensina que a adoração a Deus está muito além disso. Quando a gente se interessa, Jesus se interessou para anunciar o evangelho para a vida daquela mulher, e nós precisamos nos interessar para as pessoas, para anunciar para as pessoas que a adoração não está limitada a lugares. Tem muita gente que saiu dizendo por aí, não, o que vocês estão fazendo, vocês falando de várias igrejas, não é culto, porque não se pode ter um culto online. E eu fico pensando, meu Deus, essas pessoas estão exatamente limitando a adoração. É claro que esse aqui não é o ideal, mas quem somos nós para limitar a adoração? É nesse ou naquele monte? É dentro de um templo? Não. São com pessoas que no momento que a gente está vivendo, são pessoas que agora estão nas suas casas, estão distantes, tal, e que a gente em breve vai voltar e vamos estar reunidos novamente, presencialmente. Mas a adoração, ela não depende de lugares, a adoração não depende, sabe, se é presencial ou online. A adoração não depende disso. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito, porque é uma adoração espiritual, está falando de Deus, e adoram em verdade. Não é só um levantar de mãos sem sentido. Não é apenas cantar canções por cantar. Não é apenas ministrar a palavra por ministrar. Os verdadeiros adoradores entendem que o que estão fazendo é para a glória de Deus, é para honrar ao Senhor. E aí essa mulher passa exatamente por isso. Ela aprende agora o significado da adoração. Quando a gente se interessa pela vida das pessoas, as pessoas podem aprender através da nossa vida, com a nossa vida, que a adoração não depende dos lugares, que você adora a Deus no seu trabalho, que você adora a Deus na sua casa, que você adora a Deus quando está fazendo um exercício. É sério, você adora a Deus quando está fazendo a tua caminhada, que você adora a Deus nos lugares onde você está, que você pode adorar a Deus, porque a adoração não depende de lugares. Agora, meus irmãos, para concluir, queria mencionar mais alguns outros versículos, versículo do 28 até o versículo 30, né? Os últimos versículos desse capítulo. Quando a gente se interessa pela vida das pessoas, quando nós compartilhamos nossa fé com a vida das pessoas, que as pessoas entendem o evangelho, que as pessoas conseguem compreender, isso faz também com que as pessoas tenham interesse de compartilhar o que Jesus pode fazer. Versículo do 28 ao versículo 30. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Isso é muito fantástico, não é? Essa conversa de Jesus com a mulher samaritana,
ela agora entendeu o que Jesus fez. Ela volta para a sua cidade e ela esqueceu a vergonha, não é? Que tinha, porque ela entendeu que agora o Senhor Jesus tinha sarado o coração dela, perdoado a vida dela. E ela vai dizer para as outras pessoas o que Jesus fez na vida dela. Eu conheci um homem que fez isso. Partilhar a fé, se interessar pela vida das pessoas, é também deixarmos um legado para que as pessoas compartilhem o Evangelho. Nós somos chamados a compartilhar o Evangelho, a fazer discípulos, para que as pessoas que nós estamos fazendo com que elas sejam discípulos de Cristo, também possam fazer outros discípulos, também possam compartilhar a fé. Nós não podemos cometer o equívoco de achar que nós somos os únicos que devem compartilhar a fé. Nós compartilhamos, nós discipulamos para que outras pessoas possam fazer isso, e devem fazer isso sempre. Mas para isso a gente precisa demonstrar interesse pela vida das pessoas. Imagina se Jesus, eu quero concluir dizendo isso, Jesus não desviasse, né, a rota, se Jesus desviasse a rota como os outros faziam, né? Jesus fosse por outro lugar, não. Era necessário Jesus passar em Samaria. Ele queria passar por lá. Queria passar porque tinha uma pessoa que ele tinha interesse. Eu vou parafrasear mais ou menos uma frase de um livro que já vi, que afirmava que se houvesse apenas, por exemplo, se todo o mundo já tivesse sido evangelizado e fosse cristão, por exemplo, mas houvesse uma única pessoa no lugar mais longínquo do mundo, uma única pessoa no mundo todo, nos 7 bilhões de habitantes, existisse uma única pessoa, e essa pessoa não ouvisse falar do evangelho, essa pessoa não conseguiu compreender o evangelho, todo o esforço seria necessário e útil para ir até essa pessoa, por mais longínqua que ela estivesse, interessado pela vida dela, para que ela ouvisse o evangelho como todas as outras pessoas ouviram. Agora, existe muita gente mesmo, que não ouviu o evangelho ou não ouviu de forma clara. Nós temos nos colocado à disposição como Igreja Batista Videira para que você aprenda, seja nas quartas, nos domingos, no culto presencial, aprenda nas mensagens, nas canções, o evangelho. E possa ensinar a outras pessoas o evangelho. Tem muita gente que mesmo já tendo ouvido falar de Jesus, a palavra, o nome Jesus, entendido até assim que, Jesus foi alguém que veio e morreu na cruz, mas ainda não compreendeu o evangelho. E eu peço a Deus para que nós possamos ter interesse de ensinar com paciência, com dedicação, com amor para as pessoas o evangelho de Jesus, ensinar para as pessoas quem realmente é Jesus, ensinar para as pessoas todo o evangelho, tudo que o Senhor Jesus tem a ensinar. Deus use grandemente a sua vida nessa nobre missão de compartilhar a sua fé, se interessando pelas pessoas que vão ouvir através de você o evangelho.